Simone Tebet, uma das coisas que ela já sinalizou lá atrás, né, logo quando anunciou esse apoio, que faria esse movimento no sentido de realizar essa aliança junto a Lula para poder endossar, apoiar a sua candidatura, participou de vários atos de campanha também, ela sinalizou dizendo que não integraria, que não participaria num primeiro momento, que não estaria ali entrando com uma promessa futura, por exemplo, de assumir algum tipo de ministério, embora nos bastidores já começasse algum zum, alguma especulação em cima disso, que talvez ela pudesse ir para o Ministério da Agricultura, um outro ministério, enfim, mas tudo muito de natureza especulativa, até porque a própria campanha evitou em todo momento de falar sobre essa questão de um eventual governo e se propor em se concentrar basicamente no processo eleitoral como um todo. E Marina Silva, por ser uma candidata que foi muito bem votada, né, nas eleições para deputado federal e que provavelmente ocupará uma posição importante de destaque dentro do Legislativo nacional, né, dentro da Câmara dos Deputados, em função das pautas que defendem associadas às questões ambientais, preservação da floresta, né, biodiversidade, enfim, a própria questão da sustentabilidade, temas que são temas muito latentes hoje no mundo como um todo e que o Brasil precisa ter um cuidado, uma atenção, um carinho muito maior para poder discuti-los. Então, certamente, do ponto de vista simbólico, são duas das lideranças femininas, duas candidatas, né, Simone Tebet, que acabou perdendo no primeiro turno, e Marina Silva, que já chegou a ser uma terceira grande força política no Brasil e que, lembremos, nas eleições de 2014, chegou a liderar as pesquisas de intenção de voto, infelizmente, com o falecimento que nós tivemos atrás de Eduardo Campos. Então, são lideranças que, certamente, do ponto de vista simbólico para a campanha e de um movimento, principalmente direcionado às mulheres, contam bastante do ponto de vista do apoio político. E uma coisa que eu notei também, Carol, se a gente parar para pensar e observar aqui, é que, inclusive, as próprias lideranças femininas do PT, como, por exemplo, a própria presidente nacional, Gleisi Hoffmann, acabou ficando mais em segundo plano. Por quê? Porque tinha também acumulado em relação a si uma certa rejeição de setores do eleitorado por conta da lógica de atuação política que fez, principalmente desde o contexto do processo de impeachment da ex-presidente Dilma em 2016, quando fez as defesas mais veementes em relação à petista, falou em golpe lá atrás, foi uma das que endossou de modo muito intenso essa retórica. Então, o desgaste natural associado à sua imagem fez com que ela, como uma liderança do PT, pelo menos na minha avaliação, estivesse mais em segundo plano na campanha. E essas outras forças políticas, digamos assim, com rejeições muito menores, como é o caso de Simone Tebet, como é o caso da própria Marina Silva, que a gente está trabalhando, abordando aqui, além de outras também que apareceram ali junto a Lula, aparecendo de modo muito mais intenso nessa campanha. O Lula, se a gente parar para pensar, contou com o apoio de lideranças que eram lideranças que não tinham acumulado essa rejeição, porque o movimento que ele fez, por exemplo, trazendo para vice na sua chapa Alckmin, é um movimento nítido de construção de uma aliança mais ao centro. Mas a gente sabe também que Alckmin saiu do próprio PSDB após as eleições de 2018, num contexto muito vexatório de votação, com o partido completamente quebrado por dentro, enfim. Então, não era uma liderança que sozinha teria a capacidade de agregar, né, vamos dizer assim, do ponto de vista de votos efetivos para Lula. Era muito mais um movimento diferente, de Lula pensando num cálculo político, de como sinalizar publicamente esse movimento, esse caminhar um pouco mais para o centro do sistema político, vamos dizer assim. E do ponto de vista dessas lideranças femininas, fica claro isso para mim, essa mobilização. Contou, outras lideranças também acabaram entrando de modo muito intenso na campanha e fizeram diferença para o PT, principalmente nesse universo das redes sociais, como é o caso, por exemplo, do deputado André Janones.